Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Antes de Mais Nada. Esse tempo que nós começamos o nosso dia meditando, refletindo, orando a Deus e, acima de tudo, ouvindo a palavra dEle nos nossos ouvidos, no nosso coração, que entra nos nossos pensamentos. Nada melhor nas nossas vidas do que nos encher de Deus. O que poderíamos fazer melhor do que enchermos-nos da palavra de Deus? E hoje, nesta nossa reflexão, nós vamos falar um pouco de: é possível entender a Deus? Como nós podemos entender as formas, os meios, aquilo e da forma que Deus faz nas nossas vidas, ao nosso lado, a respeito do nosso futuro, do nosso presente? Como Deus age em nossas vidas e como nós podemos entender, compreender o que Deus está fazendo. Primeiramente, é muito importante que nós saibamos que a nossa forma de pensar, a nossa lógica humana, nada tem a ver com Deus. Nós não podemos encaixotar Deus como se Ele fosse repetir a lógica humana. Deus tem sua própria lógica. Não estou afirmando, nem a palavra de Deus diz, que não há lógica nas coisas de Deus. Mas Deus tem suas próprias formas. Ele tem os seus próprios jeitos e maneiras de lidar conosco, com o mundo, com as coisas criadas. Então, não é prudente, não é sábio, não é inteligente da nossa parte tentar entender a Deus na nossa própria lógica. E cada vez mais nós vamos nos frustrando com Deus, porque nós pensamos, avaliamos, concluímos que Deus deveria fazer de determinado jeito, e Deus não faz do meu jeito, do seu jeito, do jeito humano. Nós poderíamos até afirmar que a lógica de Deus é inversamente contrária à lógica humana. Primeiro, porque a nossa lógica é limitada. A nossa lógica ela está aprisionada numa mente caída, corrompida, pecaminosa. A nossa realidade humana, carnal, ela não é a realidade de Deus. O nosso espírito, onde habita o Espírito Santo de Deus, sim. O nosso homem interior, ele se renova. Mas o nosso homem exterior, a nossa carne, as nossas práticas, as nossas posturas, nem sempre são aquelas que espelham ou imitam ou copiam a Deus. Nós vamos ler Isaías, capítulo 55, no verso 8 e no verso 9. A Bíblia nos diz a respeito dos pensamentos de Deus, dos caminhos de Deus, das formas de Deus que não são as nossas. Olha só, Isaías 55, verso 8 e verso 9 fala assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Amados, nós podemos achar muitas coisas de Deus. Nós podemos não crer em Deus. Nós podemos não concordar com a forma, com o jeito, com a maneira de Deus. Nós podemos pensar. Não estou dizendo que é inteligente pensar assim. Eu não estou dizendo que é certo pensar assim. Mas podemos. Na nossa humanidade, a gente pode. Vai ser ruim para nós, mas a gente pode. A gente pode estar triste, frustrado, decepcionado com Deus. O coração do homem é enganoso, né? As nossas avaliações são
complexas, caída, corrompida. Mas, enfim, nós podemos. Mas uma coisa nós não podemos afirmar: que Deus é hipócrita, que Deus é incoerente, que Deus é ilógico. Deus não é isto. Porque daquilo que quem Ele é, o que Ele diz na sua palavra, as suas maneiras de agir e se manifestar, é coerente, é lógico, a partir da perspectiva dele. Então, como eu disse, nós podemos até estar tristes hoje, porque situações aconteceram em nossas vidas que nos entristeceram. Nós podemos estar chateados, nós podemos estar irados, raivosos, iracundos, podemos tudo isso, mas nós não podemos culpar a Deus das maneiras e das formas que Ele faz. A nossa incapacidade de compreender Deus tem nos feito a desacreditar Deus. Explico melhor. Muitos de nós estamos exigindo entender Deus para depois crer. Não é assim que Deus funciona. Não é assim que a nossa relação com Ele é estabelecida. A nossa proximidade com Deus exige, em primeiro lugar, que sejamos crédulos, que creiamos, que sejamos crentes, ou seja, crer nele e no que Ele faz. Muitos de nós estamos frustrados com Deus porque nós temos a tentativa de tentar entender Deus primeiro, para depois acreditar nele. É como se nós colocássemos uma condição de crer. Olha, eu só creio, eu só acredito se primeiro eu compreender a Deus. Amados, é impossível acessar o coração de Deus, conhecer a Deus. É impossível acessarmos os seus caminhos são mais altos, os seus pensamentos são mais altos, se nós não cremos em Deus. Se nós não cremos naquilo que Deus faz, quem Ele é, do que Ele é capaz, da sua coerência, da sua própria lógica, nós não vamos entender. Primeiro creia primeiro. Antes de mais nada, creia em Deus. Tenha essa disposição de crer a Deus, porque, como eu disse, amados, Deus e a sua palavra, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, elas não estão comprometidas com a lógica humana. Nós que temos que nos comprometer com a palavra de Deus, com a lógica de Deus, com a coerência de Deus, e não o contrário. Nós erramos em querer exigir de Deus, exigir da sua palavra, dos seus princípios, dos seus valores, a nossa forma de pensar, o nosso raciocínio humano, a nossa lógica cartesiana, quadrada, limitada, caída. Nós não vamos conseguir, amados. Tem que ser o inverso. Nós precisamos crer e nos aproximar de Deus. Aí sim, nós vamos começar a compreender e entender as formas e as maneiras de Deus em nossa vida. Por exemplo, eu quero citar algumas dessas lógicas de Deus que são diferentes da nossa. Daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós somos ensinados, daquilo que o mundo prega, daquilo que a cultura atual exige de nós, de sermos aqueles que seguem fielmente, caladinhos a cultura, o jeito humano, que nós não devemos fazer isso. Mas veja só, a palavra de Deus diz, por exemplo, que os últimos serão os primeiros. É o contrário da nossa lógica humana. Nós sempre queremos, enquanto homens, enquanto mulheres, seres humanos, nós sempre queremos ser os primeiros. O primeiro em tudo.
A gente até diz nos nossos ditados populares, né? O primeiro que chega bebe água limpa. Sabe, essas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz, por exemplo, que o maior é o menor. Ou seja, aquele que é o maior, ele tem que se diminuir para ser o menor, para servir a todos. Essa é a lógica de Jesus. Ele era o maior, o próprio Deus encarnado. Se fez carne, habitou entre nós. Ele se fez o menor. Se entregou, morreu em morte de cruz, por nós, por você, por todos nós. A Bíblia também diz que quando sou fraco é que sou forte. Ou seja, o primeiro é a fraqueza. Então, quando eu me encontro fraco, aí que sou forte. Percebe como é diferente a nossa lógica de Deus? E quão difícil e quanto sofremos tentando impor a Deus a nossa lógica? Impor a Deus o nosso entendimento, a nossa compreensão? A Bíblia diz que os que choram são felizes. Nós aprendemos que não devemos chorar, que é sinal de fraqueza. Felizes são os que choram. Os que choram são felizes. Está vendo? Né? A nossa lógica humana é inversamente contrária à lógica de Deus nas nossas vidas. O texto bíblico diz que é melhor dar, doar, entregar, do que receber. Mas nós somos aqueles que queremos sempre receber alguma coisa, um benefício, coisas, dinheiro, receber das pessoas reconhecimento. A Bíblia fala, não, é muito mais bem-aventurado, é muito mais feliz. São muito mais felizes os que dão, os que entregam, os que doam, os que são empáticos, simpáticos, misericordiosos. E por último, a Bíblia diz que primeiro cremos, depois vemos. Né? A gente quer ver para crer. Nós somos como aquele apóstolo de Jesus, Tomé, que disse que só iria crer quando visse Jesus ressurreto. E Jesus diz, abençoados são os que creram sem ver. A fé não é algo que nós enxergamos com os nossos olhos humanos. A fé não é algo que nós tocamos, algo palpável, tangível, material, concreto. Então, primeiro cremos, depois vamos ver. Primeiro cremos, depois vamos entender. A fé primeiro. A fé é o instrumento de aproximarmos de Deus. Então, a nossa reflexão é essa, que não exija de Deus a lógica humana, porque a lógica humana não é boa. A lógica humana é passageira, a lógica humana é caída, a lógica humana nada tem a ver com a lógica de Deus. Então, se as situações acontecerem em nossas vidas, se nós temos tido dificuldade de crer, se nós estamos querendo entender primeiro, se nós estamos querendo ver primeiro, talvez nós não vamos crer, nós não vamos crer nem ver primeiro. Nós vamos nem ver e nem entender primeiro. Nós vamos crer, acreditar. Nós precisamos declarar que Deus é coerente, que Deus não é hipócrita, que Deus tem a sua forma santa, a sua forma eterna, divina de fazer as coisas. Nós somos passageiros aqui nesse lugar. Então, que você tenha o seu coração aquietado, acalmado pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. E que eu e que você possamos nos render à vontade, à soberania, à lógica divina, à coerência. Deus é coerente. Deus é aquele que não fica mudando, não fica cada hora com um tipo de pensamento. Esses somos nós. Por isso precisamos crer em Deus da forma dele, na maneira dele, crendo que é o melhor para nós. Pode doer, estarmos tristes, chateados, mas o Deus tem o melhor para mim e para você. O nosso Deus e Pai tem o melhor para a sua vida hoje. Vamos orar? Feche os olhos se você puder.
Deus, muito obrigado. Muito obrigado que o Senhor é muito maior que nós. Os teus caminhos são mais altos, os teus pensamentos são mais elevados, a sua forma de operar, de ser, é infinitamente melhor, é de uma perfeição que nós nem temos noção. Então nós nos entregamos ao Senhor hoje, nós nos rendemos à tua vontade e à tua forma de ser, nós cremos, e quem sabe um dia vamos entender. Nós simplesmente estamos dispostos a crer sem ver, porque é o Teu Espírito Santo que age e habita nos nossos corações. Fale conosco hoje, tire a tristeza, o chateamento, as angústias, tire as nossas frustrações que nós temos com as pessoas, com Deus, tira de nós, Pai, tira disso dos nossos corações, para que sejamos leves, para que sejamos tocados, para que nós possamos experimentar a paz e a alegria do Senhor em nossas vidas. Não apenas hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Nós oramos, te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe, amados, que você tenha um dia abençoado, uma semana cheia de alegria. E nos encontramos aqui, no mesmo dia, no mesmo lugar, no mesmo canal, na nossa próxima devocional. Fique em paz, Deus abençoe e até a próxima.